Ao final, a gente faz o que a gente está fazendo desde o início, né? Falar a respeito da atividade anterior, tá bom? Nós vamos tentar, se der tempo, né? Falar, inclusive, das atividades que nós fizemos anterior mesmo, tá? Tentar falar de todas. Como a gente já fez, né? Então, quem não tá, gente? Tem gente que ou tá saindo, né? Mais cedo, não sei o que está acontecendo, porque a gente está falando de todas as atividades, explicando aqui no final, ou no início, né? Então, vocês prestem atenção, ou revejam os vídeos, porque eles ficam disponíveis no Google Classroom, tá? Como eu já disse para vocês, todas essas aulas elas são gravadas, a gente disponibiliza lá. Tem alguma dúvida em relação ao que a gente falou? Reveja a aula. Eu sei que 1h20 é muita coisa, mas né, se você perdeu alguma parte, tenta rever essa aula, né? E eu, como eu disse para vocês, estou conseguindo acompanhar quem está revendo essa aula. E poucas pessoas estão revendo as aulas. Muita gente não está assistindo nem aqui e nem a aula. Aí fica difícil, tá? Então revejam quantas vezes vocês acharem necessário mesmo. Porque anatomia, não existe decoreba em anatomia, existe repetição mesmo. A gente repete, igual a gente falou nas outras aulas, né? Mas a saúde não tem jeito. Como que a gente trabalha com mecânico conserta um carro se ele não sabe onde fica as peças do motor? A mesma coisa são a gente que trabalha, né? São os profissionais que trabalham com os seres humanos. A gente precisa Paula, sua ligação né? tá cortando aqui pra mim, é só pra mim? Pra mim também. Tá cortando? Cortou pra mim também. Tá muito ruim. Tá cortando pra mim também. Pensei que era minha internet. Pra mim também. Tá cortando? Sim. Tá, eu vou dar uma melhorada aqui, só um minutinho, tá? Ô, turma, a prova dele vai ser quarta-feira ou sexta da semana que vem? Alguém aí sabe? Quarta-feira. Quarta. Beleza. Ô, gente, tem mais alguém que não tá ouvindo o áudio? Ninguém. Claro, ele não tá falando. Tá fechado o áudio dele. Gente, vocês param de ser assim, viu? Bom de tempo, vocês se contentam. Quando ele estiver falando, todo mundo vai escutar, gente. Tá gravando. Oi, Paulo. Tá ouvindo agora, gente? Tá melhor agora? Sim. Melhorou? Agora sim. Agora tá ouvindo. Era a distância do mundo, eu fui para um lugar que tem muita gente hoje. Tá todo mundo ouvindo agora, né? Beleza. A prova é na quarta-feira, tá? Ela vai ficar disponível para vocês no Google Classroom a partir das 18h30 e vai até as 20h20, tá? São 10 questões, como já disse para vocês anteriormente, ela vale 25 pontos. Cada questão vai estar lá o valor respectivo a ela, tá bom? Então, vocês têm esse prazo para resolver, tá bom? Se tiver algum problema, vocês entrem em contato com a gente, entrem em contato com o pessoal do ETIT, que a gente está aqui acompanhando o tempo inteiro, tá bom? E sempre cliquem no enviar, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Não se acanham e fiquem sem se tiver algum problema, não perguntar para a gente, tá bom? Eu vou colocar para apresentar novamente.
Na aula passada, a gente começou a revisar, né? E nós revisamos a introdução à anatomia, né? A posição anatômica, que é muito importante. Então, vocês podem grifar aí que a posição anatômica é muito importante. Os planos de secção que faz o delineamento do corpo, né? Que delimita. Então, o plano de delimitação do corpo é muito importante. O plano de secção, que corta, tá? Esses são extremamente importantes para a gente. Inclusive, gente, vai cair na prova, tá? A maneira vai estar lá. E vocês vão bater o olho e já vão conseguir identificar. Então, planos, a posição anatômica e os planos de secção, então aí vocês podem colocar como prioridade para estudo dessa parte de introdução à anatomia, tá bom? Da parte, aquela que a gente estudou do sistema esquelético, é importante para a gente saber, né? A classificação morfológica desses ossos, que a gente falou também na aula passada, que os ossos são classificados, quando vocês ouvirem a palavra morfologia, associem já a forma. Então, a morfologia, a classificação morfológica dos ossos, né, é de acordo com o formato, a forma geométrica ou não que eles possam assumir, né? Então, a gente tem aquelas classificações que a gente falou na aula passada também é importante para vocês, tá? Então, grifem aí quem está acompanhando, porque também terá questões na prova nesse sentido aí. Do jeito também, a gente vocês vão ver na semana que vem, tá bom? Hoje, como vocês fizeram uma atividade na quarta, e você já tem a prova na semana que vem, eu está fazendo a INP, né? Eu não vou colocar atividade hoje, tá? Então, hoje e na quarta-feira, não teremos atividades, porque na quarta tem prova, e hoje, essa revisão final, vocês estão fazendo ainda o da aula de quarta-feira, tá bom? Então, participem da aula aí, para contar as presenças, tá joia? E aí, na aula passada, a gente falou, né, então, a respeito dessa parte introdutória, essa parte introdutória do sistema esquelético. Começamos a falar do sistema esquelético, do esqueleto axial. Falamos do crânio, né, os 8 ossos que compõem o crânio, nessa abóboda. Falamos dos 14 ossos que compõem a face. E falamos dos acidentes anatômicos deles também. Falamos a respeito do gradil costal, falamos das 24 costelas, que são esses 12 pares, falamos das diferenças entre as costelas verdadeiras, as costelas falsas e as costelas flutuantes, né? Falamos sobre o osso do externo. Aí nós paramos ali, né? Hoje a gente vai dar continuidade, vai falar a respeito da coluna vertebral, né? Nós vamos falar a respeito do esqueleto apendicular, começando pela cintura escapular, então a escápula e a clavícula, os membros superiores, o húmero, o rádio e a una, os 8 ossos do carpo, né, o escafode, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato, os metacarpos e as falanges. Vamos falar do esqueleto apendicular dos membros inferiores, cintura pélvica, o fêmur, né, a patela, a tíbia, a fíbula, os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges. Aí a gente termina, tá? Então, na prova, é a introdução à anatomia e sistema esquelético com esses 216 ossos. Então, ao longo aqui, né, uma coisa que a gente até tinha falado nas aulas anteriores, que eu vou dar uma reforçada hoje, também a respeito daqueles pontos que a gente disse, né, inclusive vocês fizeram até atividade, que pode, por exemplo, no crânio, né, os ossos do crânio aqui, nós temos alguns pontos, por exemplo, no osso occipital, né, se a pessoa ficar em decúbito muito tempo, ela pode desenvolver úlcera de pressão, né? Deixa eu só achar aqui um osso occipital. Então, pontos, né, esses acidentes anatômicos de alguns ossos que podem provocar, acontecem principalmente por causa, né, desses acidentes anatômicos dos ossos do occipital, né? Então, o osso do crânio, o osso occipital, e toda a coluna dorsal, a coluna vertebral, tá? Com mais
capacidade de desenvolver essas lesões? Na região nucal mesmo e na região sacral. Então, na região nucal, acontecem, né, essas feridas na pele devido a essa proeminência occipital externa, né, e as linhas, a linha nucal superior, né, ou suprema, e a linha nucal inferior, tá? Essas linhas, elas, quando a pessoa fica, imagina, em decúbito dorsal, de barriga para cima, a cabeça, então essa parte aqui do seu osso vai estar pressionando a região do tecido muscular e o tecido de gordura epitelial ali, né? Com isso, se a pessoa fica muito tempo parada, esses acidentes anatômicos, eles vão, entre aspas, machucando aquele tecido, né? E pode provocar essas úlceras de pressão, tá bom? Então, isso é importante para a gente saber. A linha nucal suprema, a linha nucal, né, superior, e essa proeminência occipital externa, a linha nucal mediana. Então, as linhas nucais, se porventura nós tivermos alguma questão nesse sentido do osso occipital, se vocês colocarem linha nucal, né, as linhas nucais, eu considero, tá? Sem identificar, por exemplo, superior, inferior ou externa, linha nucal. Essas linhas nucais, elas têm essa capacidade de abrir, né, esses pontos de úlcera mesmo, são feridas difíceis de serem fechadas, né, em pacientes que precisam ficar, por exemplo, em UTI, ou que fica em casa, em algum paciente que está acamado, às vezes o paciente pode ter um sobrepeso, né, e esses são pontos, principalmente a região nucal, né, e a região do sacro. A gente vai falar, mesmo eu vou falar de uma vez para a gente não perder o fio da meada aqui. A região do sacro, aí a coluna vertebral inteira, né, o processo espinhoso tem capacidade de desenvolver essas lesões, mas, né, essas cristas sacrais aqui, que são os processos espinhosos do sacro, também podem, né, e na grande maioria das vezes, abrem essas feridas. Gente, é ferida que você consegue ver o osso mesmo, né? Essas feridas ulceram, né? Então, abre, por isso que é uma úlcera provocada pela pressão desses acidentes anatômicos no tecido. E, além disso, a gente tem uma infecção secundária. Então, imagina, um paciente que tá em decúbito, né, que ele vai precisar de ficar em decúbito muito tempo, que está usando, por exemplo, uma fralda geriátrica, né, e esse paciente ou ele defeca, e essas fezes, elas podem se misturar a esse tecido ulcerado, e aí a gente tem esse problema de infecções secundárias, inclusive na cabeça também, né, na região nucal, tá? Então, se porventura tiver alguma questão nesse sentido, são as linhas nucais do osso occipital, todo o processo espinhoso da coluna vertebral inteira, desde a cervical, torácica e lombar, e principalmente essa crista sacral do sacro, tá? Que podem provocar essas úlceras de pressão. Tá joia? Tem dúvida nessas úlceras de pressão? O que são? Está tranquilo para vocês? De boa. Tranquilo? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, gente, nós falamos dos ossos do crânio, né? Então, vamos passar para os ossos do tórax que a gente estava falando na aula passada. Então, no tórax, a gente tem, né, as costelas. É importante a gente saber a diferença entre costela verdadeira, costelas falsas e costelas flutuantes, tá? Então, o gradil costal, ele é composto pelo externo, que é esse osso aqui da região anterior, tá? A associação de 12 pares desses ossos longos, né, que são semiarcos aqui, são chamados de costelas, tá? A gente tem 12 pares, ou seja, 24 costelas. Os 7 primeiros pares são chamadas de costelas verdadeiras. Por que verdadeiras? Porque elas se articulam diretamente com esse osso central, chamado de externo, tá? O 8º, o 9º, o 10º, são chamadas de costelas falsas, porque elas não se articulam diretamente com o externo. Elas se articulam com o 7º para aqui, ó, em ambos os lados, tá vendo?
Aqui eu tenho o sétimo par, a oitava, a nona e a décima, elas pegam como se fosse uma carona em articulação. Aí essa parte aqui, ó, de cartilagem se fixa no sétimo par. Elas são chamadas de costelas falsas. A gente brinca que são aquelas amigas falsas que ficam sempre pongando vocês aí, ó, ou amigos falsos, né? E as flutuantes são essas duas aqui, é a 11ª e a 12ª costelas. Elas se articulam somente com a coluna dorsal, tá? Primeiro, gente, se todas as costelas se articularem sim, aqui na região do externo, esse externo teria que ter pelo menos aqui uns 20 a 30 centímetros de comprimento, para compor toda essa região aqui, né? Com isso, né, esse modelo, a gente tem um gradil costal leve, uma grande maleabilidade, né? Porque se ela tivesse todas presas na região do externo, nós não teríamos essa curvatura da coluna dorsal. Na coluna dorsal, a gente já tem pouco movimento. Se esse externo fosse mais alongado e todas as costelas estivessem presas, nós não teríamos esse movimento que a gente tem na coluna dorsal, né? Mesmo que seja pouco, a gente perderia esse movimento. As costelas, elas são semiarcos, não são arcos completos de ossificados. A gente tem uma parte dessa ossificação aqui, ó, desse osso, que é uma cartilagem. Essa cartilagem tem algumas funções. Primeiro, são elas que fixam a costela ao externo. Então, a gente não tem o osso propriamente dito do arco costal sempre incrustando lá no osso do externo. Essa cartilagem, gente, no momento que a gente está expandindo o tórax para o momento da inspiração, para entrar o ar dentro do seu tórax, que vai diminuir a pressão interna e o ar entra, você consegue ter expansão, né, e retração desse tórax. Se fosse todo ossificado, nós não teríamos essa expansão óssea, né? Porque essa expansão da caixa torácica, porque as costelas, elas têm essa cartilagem mesmo. É lógico que com o tempo, essa cartilagem ela vai se ossificando, né? Então, o que é importante de costela? Saber identificar que os 7 primeiros pares são costelas verdadeiras, o oitavo, o nono e o 10º são costelas falsas, e o 11º e o 12º são costelas flutuantes, tá? Outra coisa importante na região do tórax é a gente identificar o externo. Gente, é externo com S. É esse osso aqui, ó. Nós temos o manúbrio, que é a cabeça desse externo. O manúbrio, gente, a gente tem a articulação das clavículas na incisura clavicular aqui, né? A gente tem aqui o corpo, né, do externo, que é essa parte aqui, ó, né, que articula o restante aqui das costelas, né? Então, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo par se articula aqui entre o manúbrio e o corpo, né, o segundo, e o restante todo no corpo. E o apêndice ou processo chifoide, tá? Obviamente, a gente vai ter aqui um músculo intercostal cobrindo todo esse espaço intercostal aqui, que eles vão se prender também aqui na região do externo. O externo vem do latim, que significa peito. É região, né, frontal aqui do tórax. Então, a gente tem esse osso chamado de externo. Importância dele. Além dele unir todo o gradil costal na parte anterior, né, articulando-se com as clavículas e com todos os arcos costais, com exceção, né, das costelas flutuantes, e não diretamente com o oitavo, o nono e o 10º, ele é um osso que produz bastante sangue, tá? Lembrando, todas as costelas se articulam na coluna dorsal, porém, nem todas se articulam com a região do externo, né? Por isso que tem essa classificação entre costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes, tá? Então, externo, o osso ímpar, só tem um, manúbrio, corpo, processo chifoide ou apêndice chifoide, tá? Aqui na vista da costela, ela tem a cabeça, ela tem a face articular aqui, né? No caso aqui, para o processo transverso e aqui para o corpo vertebral, né? Que ela vai se articular lá na coluna dorsal ou torácica. Ela tem um ângulo e esse sulco costal aqui, ó, que é para o músculo, né, intercostal vem aqui e se fixa aqui. Aí a gente tem essa proteção, né? A gente tem esse osso e ainda vem um músculo para proteger todos os órgãos internos aqui, tá? Então, a importância da costela, proteção, né?
juntamente com o gradil costal de todos os órgãos da região do tórax e do mediastino, né? Está tudo explicado que eu acabei de falar para vocês agora, tá bom? A coluna vertebral. A coluna, gente, ela vai desde o crânio até os ossos da pelve, né? No crânio, a gente tem a articulação da primeira vértebra cervical, que se articula com o côndilo occipital, lá do osso occipital que a gente falou nas aulas passadas, né? Aí a gente tem ossos, né, e tecido conjuntivo que vão se associar, né, com esses ossos, e a gente vai ter as vértebras, elas estão sobrepostas umas sobre as outras, formando essa coluna, como se fosse uma coluna de construção mesmo. A coluna de construção é aquela que eles colocam uma base, né, geralmente é ferro, pedra e cimento, aí coloca os ferros e o cimento para dar estrutura, né? Esses ossos nossos, se nós formos fazer uma analogia com a coluna de construção, seriam aquelas ferragens, né, que dão a sustentação. E o cimento seriam os tecidos adjacentes, como o músculo, inclusive como o disco intervertebral, né? Nós temos, gente, a coluna ela é construída de 24 vértebras articuladas entre si, mais o sacro, né, que tem 5 vértebras fundidas, e o cóccix, que tem de 3 a 4 vértebras fundidas, tá? E junto com a região da cabeça e face, né, então a região do crânio e face, externo e costelas, elas formam o esqueleto axial. Na região superior, né, se articula com o osso occipital, que a gente já falou, e na parte inferior se articula com o osso do quadril, né, o osso ilíaco, formando a articulação sacro-ilíaca. Ela é dividida em 5 regiões: a região cervical, a região do pescoço, a região torácica, a região do tórax, região lombar, a região do abdômen, né, e pelve, sacro e cóccix. Nós temos 7 vértebras na região da cervical, 12 vértebras na região torácica ou dorsal, vocês podem encontrar também, 5 vértebras lombares, 5 sacrais e cerca de 4 coxígenas. Algumas pessoas têm 3, tá? Outras pessoas têm 4 vértebras fundidas ali na região do cóccix, tá? É uma variação anatômica que não atrapalha em nada. É importante nós sabermos também que essa coluna ela tem uma curvatura anatômica normal, tá? Então, se alguém falar para vocês, eu tenho cifose. Não. Cifose todo mundo tem. Você pode ter uma patologia como a hipercifose ou uma hipocifose. Aí seria uma doença, tá? Então, cifose lordose não é doença. É uma curvatura normal da sua coluna. Todo mundo tem. Só que, ao longo do tempo, ou, né, por algum processo de algum defeito físico, né, alguma má postura, algum problema, né, excesso de peso, ou carregando muito peso, ou por causa de um trabalho, né, às vezes trabalho repetitivo, você pode desenvolver algumas anomalias nessas curvaturas. Aí entra, numa vista lateral, a sua coluna é reta, tá? Desculpa, numa vista anterior ou posterior. Então, se eu olhar tanto de frente, anterior, quanto de trás, posterior, a sua coluna tem que estar reta, tá? Então, se eu fizer uma radiografia de vocês, tanto na anterior quanto na posterior, essa radiografia ela tem que estar com essa coluna reta. Se eu tenho alguma anomalia de curvatura da região anterior ou da posterior, né, anterior ou posterior, eu tenho ali uma escoliose. A escoliose não é uma curvatura da coluna, é uma anomalia. Se você tem uma escoliose, você tem uma patologia óssea. Escoliose é uma patologia óssea. É quando a sua curvatura, ela perde, né, essa retidão e ela pode se entortar para um lado ou para o outro, formando, né, como se fosse um S. Esse S, aí sim, você tem uma escoliose. A escoliose é patologia, né? Ela pode comprimir nervos, pode prejudicar, e tem gente que tem uma escoliose tão exacerbada que precisa fazer cirurgia de correção, colocando hastes, né? Não sei se você já viu na escola, na minha escola tinha aquelas meninas que usam, meninos, né? Aquele colete, né? Que parece uma coleira assim, grandona, protegendo toda a região
pegando da pelve até a região do pescoço, né? E os meninos faziam muito bullying, né? Com essas crianças, né? Com essas adolescentes, porque elas provavelmente têm, né, escoliose, aquele colete é para tentar retificar, né? Como é adolescente, como é criança, né, ainda está em desenvolvimento, há essa possibilidade sem cirurgia, se a escoliose for leve. Quando a gente tem uma escoliose muito grande, aí tem que fazer um procedimento cirúrgico, onde é colocado 2 hastes ao lado da coluna. Geralmente essa escoliose é em coluna dorsal ou torácica. Então coloca 2 hastes e coloca 2 parafusos em cada vértebra, prendendo essas hastes, para tentar centralizar e deixar essa coluna reta, né? É outra vida para essa pessoa. Primeiro, a escoliose provoca muita dor na coluna, tá? É muito comum a gente ter uma leve escoliose. Eu mesmo tenho na coluna dorsal uma leve escoliose. Se a gente não cuidar disso, né, ela pode ir aumentando e essa escoliose ficar cada vez maior. Aí vai comprimir nervo, né, vai atrapalhar todo o movimento. Você vai começar a sentir dormência e muita dor, né, a partir daquele ponto onde ela está comprimindo o seu nervo, tá? Então, escoliose é uma patologia óssea. Quando a gente tem uma vista, né, lateral, aí a gente tem as curvaturas normais. Gente, isso é importante a gente saber, tá? Quais são as curvaturas normais? Ó, a gente tem, numa vista lateral, a coluna tem várias curvaturas fisiológicas. Na região cervical, né, a gente tem uma curvatura convexa ventralmente, tá? Que é chamada de lordose. Na região torácica, é côncava ventralmente, chamada de cifose. Na região lombar, ela é convexa ventralmente, chamada de lordose. Na região sacral e coxígena, tá? Ela é também côncava ventralmente. Então, da cervical até a sacral e coxígena é lordose, cifose, lordose, cifose. Então, ó, aqui, ó, essa primeira curvatura, mesmo que seja discreta, a cervical, ó, ela é convexa ventralmente, ó. Então, onde é a parte ventral aqui, né? Aqui para cá. E aqui a parte dorsal. Então, ela é, ó, convexa, tá? Ó, convexa ventralmente. A região torácica, ela é côncava ventralmente. Então, a região torácica, ela forma os verdadeiros C. Ó, aqui é convexa, aqui é côncavo ventralmente. Então, ela tem essa cavidade para a parte ventral. A região lombar, ela é convexa ventralmente. Né? Ó. A região sacral coxígena, côncava ventralmente. Então, é côncava, né? Convexa, côncava, convexa, côncava. Resumindo, lordose, cifose, lordose, cifose. São essas curvaturas, ó. Convexa, ventralmente, ó. Côncava, ventralmente. Convexa, côncava. Quando a gente tem, né, uma curvatura aumentada ou diminuída, a gente tem a hipercifose quando é aumentada, hipocifose quando é diminuída, ou hiperlordose quando é aumentada, hipercifose, hiperlordose, né, lordose quando é diminuída, tá bom? Se a gente tem uma curvatura da região anterior ou posterior, como eu disse para vocês, é uma escoliose. A coluna vertebral, ela protege a medula espinal, os nervos espinais, né, suporta o peso do corpo, fornece um eixo rígido, né, para movimento da cabeça, né, como um pivô, serve para postura e locomoção, né, ela tem um papel importante, serve de ponto de fixação das costelas, no caso da coluna dorsal, da cintura pélvica, no caso do sacro com o ilíaco, né, e os músculos do dorso. Proporciona flexibilidade para o corpo, podendo fletir para frente, para trás ou para os lados, né, e girar em torno do seu eixo maior. A gente tem, gente, ó, aqui é uma coluna associada com os nervos, né, com a medula espinal, com a costela, né, e com os músculos adjacentes em volta. Toda
Coluna, ela tem um corpo vertebral, então toda vértebra, né, tem um corpo vertebral, que é essa parte aqui. Tem um processo espinhoso, lateral, processo transverso, e aqui no meio tem um forame vertebral, tá? Então, corpo é onde ela vai se encaixar uma na outra, né? Entre uma vértebra e outra, a gente tem uma coisa chamada de como se fosse, né, uma almofadinha de amortecimento, tá? Chamado de disco intervertebral, porque ele fica entre as vértebras, tá? Então, o corpo vertebral, aqui, esse forame, que é um buraco que atravessa o osso, associando, né, um forame ao outro, os corpos se associando atrás, e vai formar um canal, né? Esse canal é chamado de canal vertebral, por onde vai passar a medula espinal. Então, canal vertebral, ele segue as diferentes curvas da coluna vertebral, ele é grande e triangular nas regiões onde a coluna possui maior mobilidade, né, cervical e lombar, e é menor, né, pequeno e redondo na região onde possui pouca mobilidade, como é o caso da região torácica. Então, nós temos grande movimento na região cervical e lombar, e pouco movimento na região torácica. Então, esse canal vertebral, ele se estende desde a primeira vértebra, o atlas, até a L5, que é a última vértebra lombar. O sacro e o cóccix não tem canal vertebral, porque ele não tem forame vertebral, tá? Então, a medula espinal, ela saindo da base do crânio, então ela passa pelo atlas, desce todo o canal vertebral até chegar lá na L5, que é a quinta vértebra lombar, tá? As vértebras, elas podem ser estudadas, né, de acordo com as suas características gerais, regionais e individuais. Na coluna vertebral, encontramos também o sacro com 5 vértebras fundidas, elas não são móveis, né, elas estão fundidas mesmo, só tem articulação com a L5, e inferiormente a gente tem o sacro, né, o cóccix, que são também a fusão de 4 vértebras e também são vértebras que não têm mobilidade. Entre esses corpos vertebrais, a gente tem um disco intervertebral. Ó, aqui é o corpo, aqui é outro corpo. E entre eles, esse disco intervertebral. Que se ele sai daqui dessa posição, ele pode provocar uma coisa chamada de hérnia de disco. Vocês estão acostumados aí, muitos parentes, ou até mesmo algum de vocês podem ter, né? A hérnia de disco, ela pode comprimir nervos. Ela pode pular para frente, né? Ou ela pode pular para trás aqui. Se ela pular para trás, é pior ainda, que ela vai comprimir os nervos arquidianos saindo aqui, tá? Então, o nosso disco intervertebral, ele é muito importante para a gente. As características gerais, ó, então toda vértebra tem um corpo, essa parte aqui. Toda vértebra tem um forame vertebral, um processo espinhoso e um processo transverso, tá? Então, corpo, forame vertebral, processo espinhoso e os processos transversos. Então, algumas características são regionais, né? Então, toda vértebra, como eu disse para vocês, tem corpo, tem forame vertebral, tem processo espinhoso e tem o processo transverso. Porém, essas características que são gerais, elas vão variar de acordo com a região. Por exemplo, o corpo da região cervical, ele é pequeno e retangular, tá vendo? O forame vertebral é triangular. O processo espinhoso é bifurcado. O processo transverso tem esse forame aqui, ó, chamado de forame transverso, para passar artérias e veias, e inclusive nervos são importantes para a região do crânio e da face, né, que estão subindo e descendo dali. A torácica, o corpo é em formato de meia-lua, né? O forame vertebral é redondo, pequeno. O processo espinhoso é fino, né? O processo transverso é grande e tem essas fóveas costais aqui. Então, o processo transverso na vértebra torácica, ele é maior porque nós temos a articulação das costelas, tá? Aqui uma vista lateral de uma vértebra torácica. O corpo, né, ele é bem maior do que o corpo da cervical, mas é bem menor do que o corpo da lombar. Então, região cervical, torácica, lombar, sacral, coxígeno. Então, aqui, ó, a gente tem as fóveas costais, tá vendo? Para articulação da costela. Aqui eu tenho a fóvea
na região do processo transverso para articulação da costela. A costela vem ali, ó, encaixa aqui no corpo e encaixa aqui no processo transverso. Então, a costela é muito rígida ali, né? A gente não tem praticamente movimento nenhum entre as costelas e a coluna dorsal ou torácica, movimento mínimo. A lombar, o corpo é grande, bem maior do que a cervical, forame vertebral é triangular, processo espinhoso é fino e quadrilátero. O processo transverso, ó, desculpa, o processo espinhoso dela é grande e quadrilátero. O processo transverso é fino, ó, fino. Como ela é uma vértebra muito grande, que sustenta um peso muito grande, além da articulação, né, com o disco intervertebral, ela tem esse processo mamilar que ajuda na união dessas vértebras, tá? Para ajudar mais na fixação delas. Então, entre o processo transverso e o processo espinhoso, tem esse processo mamilar na vértebra lombar. Está tudo especificado aqui, tá? Então, é só ler que eu acabei de falar, está tudo especificado aqui. Com exceção da cervical. A região da cervical, ela tem umas características, né, diferentes, porque como é uma região de transição, uma região muito fina, que passa muita coisa, que está descendo para espalhar para o corpo, a gente tem 3 vértebras que são chamadas de vértebras atípicas. O atlas, que é esse daqui, que tem as características bem diferentonas das outras, ele não tem corpo, tá? Ele tem aqui o tubérculo, né, anterior e posterior, mas ele tem processo transverso, ó, e esse processo transverso é bifurcado. E o forame vertebral é muito grande, né, porque está descendo aqui, ponte bulbo, e a partir daqui nós teremos a medula espinal. Aqui, ó, é a face articular para o côndilo occipital. A segunda vértebra, também uma vértebra típica, é o áxis. Ela tem como característico o processo odontoide, que vai formar como se fosse um falso corpo para o atlas, para nós termos essa articulação de pivô, né? Essa articulação aqui, ó, a gente só consegue porque a gente tem esse dente do áxis. Oi? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Particularidade e acidentes anatômicos e características são 3 coisas diferentes? Qual que é a primeira? A particularidade. Não, é tudo a mesma coisa. São tudo. Tudo a mesma coisa, tá bom? Ah, tá. Só para mim não fazer confusão. Porque isso... Não, é tudo a mesma coisa, tá? Então, particularidade, por exemplo, uma particularidade da vértebra cervical, né? Aí sim, tem diferença em relação a acidente anatômico. Uma particularidade da cervical, corpo triangular, corpo retangular, forame vertebral triangular, isso é uma particularidade dela, né? Mas quando eu peço acidente anatômico, são esses pontos, né? Por exemplo, o processo espinhoso é um acidente anatômico, né? O forame vertebral é um acidente anatômico. O forame no processo transverso é um acidente anatômico, tá? É uma característica forte que vai fazer com que esse osso sirva para fixar algum músculo, para passar algum nervo, passar alguma artéria, alguma veia, né? Dessas características principais dela. Então, o áxis serve, né? Para esse processo odontoide serve para como um falso corpo, né? Pseudefalso do atlas. A proeminente, ó, a 7ª vértebra cervical, tem essa característica de que o processo espinhoso dela é único, né? E ela já tem característica da região torácica. Esse é o áxis, tá vendo? Ó? Esse é o dente, ó, chamado de processo odontoide, ou somente dente do áxis, não está errado, tá? A primeira vértebra, ela se encaixa ali. Esse movimento, ó, a gente só tem por causa dessa particularidade dela, né? Esse movimento de aceno de cabeça. Ela tem um forame vertebral, e aqui o processo espinhoso é bifurcado, ó, tá vendo? E aqui o processo transverso que tem esse forame. Ó, é cervical. O processo espinhoso dela é único, essa é a única diferença dela para as outras, tá? O forame vertebral já começa a ficar arredondado, se a gente ver aqui, é diferente dos outros. Mas o mais gritante é o processo espinhoso, que na 7ª vértebra cervical é único. A outra, ó,
é bifurcado, tá vendo? Se nós pegarmos uma vértebra típica, ó, é bifurcado. Essa é uma vértebra típica. Corpo retangular, forame vertebral no processo, processo transverso tem um forame vertebral triangular, e o processo espinhoso tem essa bifurcação, né? Ele é bifurcado. O corpo é retangular e bem pequenininho em relação às outras. Primeiro, está na região do seu pescoço, né? No pescoço, nós temos 7 vértebras. 3 são atípicas, C1, C2 e C7. A C1 é chamada de atlas, a C2 é chamada de axis e a C7 de vértebra proeminente. A C3, C4, C5 e C6 são vértebras típicas, elas são todas iguais, tá? Tudo que a gente falou da torácica, tudo que a gente falou da lombar. O sacro. O sacro tá cortando para todo mundo, gente? Está conectado à internet, tá altíssimo para mim aqui. Vê se é para todo mundo. Eu não entendi o que a Juliana falou. Está cortando para vocês? Ô, Juliana, olha se é a sua, porque a sua fala falhou para nós. Está cortando para vocês, gente? Aqui. Está cortando para vocês, gente? Só para ela? Cortou um pouco para para mim. Para mim está bom. Tá bom? Então pode ser a internet de vocês mesmo, tá? Mas depois, no vídeo, né? Se não tá cortando aqui, ele vai ficar bom lá, vocês podem rever, tá bom? Então vamos lá, ó. O osso, né, do sacro, ele é um osso único com 5 vértebras fundidas, tá vendo? Ó, tem 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês estão vendo aqui, ó, são as linhas articulares que foram fundidas com o tempo, tá vendo, ó? 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértebras fundidas. Aqui eu tenho, ó, a face articular, que vai se articular com o osso ilíaco, lá da região do quadril, formando a articulação sacroilíaca, que falei para vocês que se o paciente sofrer um politrauma, ela pode desarticular e dar um problema sério, né? De sangramento pélvico, e pode levar esse paciente a óbito, né? Ele tem, ó, os forames, né? E que é importante que eu falei para vocês, ó, essa crista dele aqui, ó, que na verdade é o processo espinhoso, né? Só que ele foi fundindo, que pode provocar essas lesões lá de úlcera de pressão. Então, todo o processo espinhoso, né, pode provocar lesões se o paciente ficar muito deitado. Por isso que é importante fazer esse movimento, né, com esse paciente ao longo do processo, que ele estiver internado ou em casa, né. O paciente que fica em decúbito constante, ele tem que se movimentar de tempos em tempos. Aí tem as prescrições corretas, né? Tanto tempo em decúbito lateral direito, tanto tempo em decúbito lateral esquerdo, tanto tempo em decúbito ventral, tanto tempo em decúbito dorsal, se esse paciente tiver condições, tá? Se ele tiver essas úlceras, a equipe de enfermagem vai fazer os curativos e os procedimentos necessários para recuperar esse tecido. Em alguns casos, tem que ser feita cirurgia reconstrutiva, tá? Às vezes enxertia, o que perde muito tecido mesmo, beleza? Vocês vão estudar isso mais para frente aí. O cóccix é considerado um único osso com variação no número de vértebras. Ela tem de 3 a 4 vértebras fundidas, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Algumas pessoas têm 3. O cóccix, ele se articula lá na 5ª vértebra fundida do sacro, né? Ele tem o corno coccígeno e o processo transverso do cóccix, ó. Corno, tá vendo? Então, isso a gente acaba a coluna. Vocês têm alguma dúvida na região da coluna? Alguma região específica que vocês querem perguntar? Como é que tá? Tá tranquilo? Tá tranquilo, gente? Vocês não respondem, eu tô achando que tá, hein?
Ai, pra mim tá de boa. Tá de boa? Tranquilo, então. Vamos passar. Agora a gente vai falar do esqueleto apendicular, né? O esqueleto apendicular, gente, ele vai se unir ao esqueleto... O seu né, slide sumiu pra aqui. mim, Paula. Oi? Não, eu não coloquei ainda não, vou colocar agora, tá bom? Ah, tá, pode crer. É porque eu tirei o outro lá. Então, a gente tem a cintura escapular, cintura pélvica, tá? Cintura escapular, a gente tem a escápula e a clavícula, cintura pélvica, 3 ossos fundidos, o ilho, o isquio e a pubis, tá? Então, ó, tá aparecendo agora para vocês? Sim. Ó, esqueleto apendicular, né? A gente tem a cintura escapular, clavícula e escápula, tá vendo, ó? Região posterior, escápula, clavícula. Clavícula, ó, ela tem uma região, uma extremidade acromial e extremidade external. A extremidade external tem a face articular external e a face acromial. Ambas se articulam aqui na região do externo e aqui na região do acrômio, que é onde a clavícula se articula na escápula. Ó. Aqui é o acrômio, tá vendo? Ó? A clavícula vem cá, ó, no acrômio, e se articula, tá? Então, acrômio, processo coracoide, né? Esse de cá, então é acrômio, processo coracoide, cavidade glenoide e espinha da escápula. A espinha, no final dela, você tem o acrômio. Do outro lado do acrômio, o processo coracoide. A cavidade glenoide para articulação do húmero, tá? Uma vista posterior e uma vista costal. Essa aqui que se articula sobre o músculo costal da costela. Quando você faz esse movimento, ela desliza sobre eles, né? Oi. Eu confundi essas aulas hoje. Eu confundi a aula hoje. Hoje é 11, né? A aula 11, né? Sim, hoje é dia 4. É a aula 11, né? Isso, exatamente. Eu confundi. Deixa eu lembrar aqui. Eu confundi o dia das aulas. Então, hoje não... Tá, joia? Hoje, lembrando que a prova é na quarta-feira, tá, Nadir? Semana que vem, tem prova. Não, sim, eu estou certa da prova. Obrigada. E hoje não tem atividade, tá bom? Sim, obrigada. Nada. Ó, húmero. Ó, gente, eu vou falar só que vai cair na prova, do húmero aqui, tá? Ô, Paulo, vai cair na que você falou agora que eu perdi aqui um pouquinho. Você não vai dar exercício hoje por quê? Desculpa? Repete o que você acabou de falar aí, que deu uma falhada aqui, eu não peguei, não. De que você está falando? Do osso ou do que não vai ter? Isso, da prova que você estava falando. A prova é quarta-feira, tá? E não tem atividade desta aula de hoje. Nenhuma. Só vocês estudarem as anteriores, tá bom? Ah, tá, obrigada. Nada, vocês refazem, né? Pode refazer quantas vezes quiserem, pode me mandar também. Então, essa aula de hoje não vai cair nada na prova, não, né? Não, tudo na prova. Hoje é revisão. Tá bem, obrigada. Tudo que hoje cai na prova, Tatiane. Só não vai ter atividade no final da aula, para vocês estudarem. Entendeu? Tá. Hoje é aula de esqueleto. Introdução à anatomia. Depois você revê o vídeo, tá tudo lá. Tá bom? Que você perdeu aí. Ó. Húmero. Gente, o que eu coloquei na prova só para vocês.
cabeça do úmero, colo, tubérculo menor, tubérculo maior, tá? Não vou cobrar da parte distal aqui. Então, ó, parte proximal do úmero. Então, porção proximal, porção distal, né? Diáfise proximal, diáfise distal e epífise proximal, epífise distal e diáfise. A epífise proximal ou a porção proximal dele, cabeça, colo e o tubérculo maior e tubérculo menor. Me escutem agora, ó. Não confundam o úmero com fêmur. O úmero tem tubérculo maior e menor. O fêmur tem trocânter maior e trocânter menor. Tá ok? Me ouviram bem? Beleza? Sim, sim. Beleza. Então, sim. Não confundam, tá, gente? Que é comum confundir. Do úmero, eu só vou cobrar isso. Beleza? A gente precisa saber de todos os acidentes anatômicos. Na prova, alguma questão só está falando da região proximal da epífise proximal. Beleza? Tem uma questão relacionada ao úmero da porção proximal. Rádio e ulna. Eu só vou cobrar a porção distal, onde tem o processo estiloide do rádio, processo estiloide da ulna. Identificar qualquer um, tá? Esse é o rádio, né? O rádio fica na parte lateral, a ulna na parte medial. Beleza? Só o processo estiloide do rádio, processo da ulna, processo estiloide da ulna, beleza? Aqui, tem que saber identificar as fileiras. Fileira proximal, né? Essa daqui, fileira distal, dos ossos do carpo. Proximal, escafode, semilunar, piramidal, pisiforme. Distal, trapézio, trapezóide, capitato e amato. São 8 ossos, tá bom? Nós falamos bastante deles, tá? Então, dos membros superiores do úmero, a cabeça do úmero na região proximal. Cabeça, colo, né? Anatômico e cirúrgico e o tubérculo maior e menor. Do rádio da ulna, só o processo estiloide do rádio e da ulna. Identificar a fileira proximal e distal do osso do carpo, dos ossos, né? São 8 ossos. Escafode, semilunar, piramidal, pisiforme é a primeira fileira, que é a proximal. Trapézio, trapezóide, capitato e amato, a fileira distal, tá? Os metacarpos, que é bem fácil, é do organismo romano. E as falanges, com exceção do primeiro dedo, que tem falange proximal e distal, o restante, falange proximal, média e falange distal. Os membros inferiores, o quadril, né? A gente tem 3 ossos fundidos de cada lado, íleo, isquio e a pubis, formando uma região articular chamada de acetábulo. A região articular da região da cintura escapular é a cavidade glenoide. Da região da cintura pélvica, acetábulo. A cabeça do úmero vai lá e se articula no acetábulo. A cabeça do úmero vai lá e se articula na glenoide para a articulação do úmero. Aqui na região da cintura pélvica é acetábulo para a articulação do fêmur, tá? A gente tem o íleo, o isquio e a pubis. Essa cavidade aqui, ó, esférica, é o acetábulo. Aqui o forame obturado, ou obturatório. Tem diferenças entre pélvica masculina e feminina, não vai cair na prova. Do fêmur, porção proximal. Alguma questão na prova vai estar perguntando a respeito da região proximal. Não sei como vai estar, porque eu não posso falar para vocês, tá? Mas alguma questão associa ao fêmur, tá? E fala sobre a região proximal, né, do fêmur. Então, a gente tem cabeça, o colo e o trocânter maior, que é aqui, trocânter menor. Então, não confundam. Lá em cima, no úmero,
é tubérculo. Aqui embaixo, né, no fêmur, é trocânter, tá? Aí tem a patela, tíbia. O que eu vou cobrar da tíbia? O maléolo. Saber que a tíbia fica na região medial do corpo, então em relação à linha mediana ela fica medial, e a fíbula fica lateral. A tíbia tem o maléolo medial, a fíbula o maléolo lateral, essa parte aqui, ó. Só isso que eu vou cobrar na prova, em relação à fíbula e à tíbia. Saber identificar, a tíbia fica na região medial, ao plano medial, né, ao corpo, e a fíbula lateral. Acidente anatômico, só o maléolo, essa porção aqui, ó. Maléolo medial, maléolo lateral. Dos ossos do tarso, a gente tem a primeira fileira, igual os ossos do carpo. Aqui a diferença é que só tem 7. No carpo, que são os ossos do punho, tem 8. Então calcâneo, talos, navicular. Calcâneo, talos, navicular. O talos aguenta o peso do corpo todo. Olha que osso resistente, junto com o calcâneo, né? Então calcâneo, talos, navicular. Primeira fileira. Segunda fileira, distal, os cuneiformes, medial, intermédio e lateral, e o cuboide. Os ossos do metatarso, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. O Neymar, uns 3 anos atrás, quebrou aqui, o quinto metatarso do pé esquerdo. E aqui as falanges, falange proximal e distal, falange proximal, média ou medial e falange distal. Lembrando que a gente tem os ossículos aqui, tá? As curvaturas, aqui, isso aqui é uma escoliose, tá vendo, gente? Eu falei para vocês lá, Olha como ela tem essa curvatura. Se fosse uma pessoa normal, ela seria retinha. Olha como fica totalmente torto. Aí tem que usar a artrodese aqui, né? Esse colete, que vai tentar retificar essa coluna. Quando é criança, retifica mesmo, assim. Às vezes, a cirurgia é menos invasiva. Olha o grau aqui da escoliose. A escoliose é medida pelo ângulo. O médico, né, radiologista e o médico ortopedista, eles calculam esse ângulo e tentam consertar colocando 2 hastes, né, se for um processo cirúrgico, acompanhando toda a parte lateral aqui do corpo vertebral e 2 parafusos, de 2 a 4 parafusos em cada vértebra. Aí vai ficar, retificar essa coluna, tá? Então, isso aqui é uma escoliose. Agora vamos para as atividades, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vamos perguntar, pode perguntar, sem problema nenhum, viu? Aquele negócio de escoliose. Oi, pode falar, pode perguntar. Falar, depois eu falo. Aquele negócio de escoliose, a pessoa nasce com isso ou adquire na vida? Thalia, né? Eu não estou ouvindo direito. Você pode repetir? A escoliose, a pessoa nasce com escoliose ou ela adquire com a vida? Então, quando é uma criança assim, já nasce. Às vezes por algum problema gestacional, alguma má formação. Quando é adulto, você pode adquirir, por exemplo, por postura, por causa do seu trabalho, você pode adquirir uma escoliose, tá? Ou às vezes você tem uma diferença entre as pernas, às vezes uma mínima, aí seu corpo tenta consertar. A minha escoliose é por isso. Eu tenho uma diferença de menos de 1 centímetro entre uma perna e uma outra. Se eu esticar elas, tem uma diferença mínima. Aí a minha coluna tentou compensar isso. Por isso que eu tenho essa leve escoliose. Mas tem gente que tem uma muito grande. Tem um ângulo muito grande de curvatura. Aí tem que fazer a cirurgia para corrigir. Tá bom? Vamos para a atividade da aula passada, que eu acho que resume bem a prova, né? Vamos lá, E a gente vai falando também aqui.
Vou colocar para vocês. Tá dando para vocês verem aí, né? Então, ó, conforme os nossos estudos, diga como se dá a posição anatômica, os planos de delineamento e a secção do corpo, né? Então, a posição anatômica é um indivíduo em ortostase ou em pé, né? Olhar para o horizonte, com os braços, né, fletidos e acompanhando ao longo do corpo, e com as palmas das mãos viradas para frente, né? Com as pernas juntas e o pé, as pontas dos pés também voltadas para frente, né? Aí delimitou, a partir da posição anatômica, os planos de delineamento ou plano que delimita o corpo. Aí a gente tem região anterior ou ventral, região posterior ou dorsal, as regiões lateral direita e lateral esquerda, né? Aí a gente tem, esses são os planos que delimitam o corpo. Depois a gente tem os planos que seccionam, que cortam, né? Você tem o plano coronal, que separa o corpo em anterior e posterior, o corte sagital ou plano sagital, que divide em direito e esquerdo, né? E o plano transverso, que divide em superior e inferior. Qual que é a função da posição anatômica? Se tiver na prova, padronização do estudo da anatomia em ordem, né, globalizada, para facilitar o entendimento. Se eu estudo anatomia no Brasil e for trabalhar no Japão, é a mesma anatomia, não tem variação, tá? O que vai mudar é só a nomenclatura de alguns tecidos, órgãos, dependente da língua, né? Mas que não está associado ao estudo propriamente dito, né? Ó, de acordo com a morfologia... Professor, Oi, pode falar. no caso, deixa eu perguntar, qual é a... Como que é a pergunta que você fez aí? Da padronização de estudos? Se a gente colocar só a padronização de estudos, você aceita? Ué, depende da pergunta, por exemplo. Se eu colocar assim, ó, cite objetivos da posição anatômica. Quando você colocar no plural, significa que tem mais de uma, né? Como a posição anatômica, se você colocar para facilitar o estudo de forma globalizada, para mim está extremamente correto. Tá bom? Agora, de acordo com a morfologia, né? Os ossos podem ser classificados como longos, curtos, planos, pneumáticos e sesamoides. Os ossos planos, né? Cite exemplos deles. Irregulares também, mas eu vou chegar lá. Peraí. Os ossos planos, exemplo de osso plano. Os ossos da pelve, o parietal é um osso plano, o frontal é um osso plano. Exemplo de um osso longo, o fêmur, a tíbia, a fíbula, o húmero, o rádio, a una, a costela, a falange, o metacarpo, o metatarso, são exemplos de ossos longos. Exemplo de osso irregular, o esfenoide, o etimoide, o temporal, né? São ossos que não têm uma padronização em relação a formato geométrico. Ossos pneumáticos, os maxilares, o frontal, o etimoide e o esfenoide. Tá? Então, classificação de acordo com a morfologia, forma plano, longo, curto. Exemplo de osso curto, os ossos do carpo, do tarso, né? Então, longo, curto, plano, irregular, pneumático e sesamoide, tá? São essas classificações. Se eu pedir isso na prova, é para falar isso, e geralmente eu posso pedir também, cite exemplos, igual está aqui nessa questão. Quantos exemplos? Um exemplo de cada, ou 2 exemplos de cada.
É só vocês pensarem. Lembrando que um osso, ele pode ser considerado em mais de uma classificação. Por exemplo, se um osso é irregular, ele pode ser pneumático. Tá? Se um osso é plano, ele pode ser pneumático também. Tá? Aqui eu pedi, ó, cite os acidentes anatômicos do osso temporal. Para quem já fez, né? Eu tenho meato acústico, eu tenho processo dermastoide do osso temporal, eu tenho processo estiloide do osso temporal e eu tenho a glenoide, né, ou face articular para articulação do côndilo mandibular, também no osso temporal. Cite acidentes anatômicos da mandíbula, côndilo mandibular, ramo mandibular, corpo mandibular e mento. Para mim estava ótimo. Quem respondeu isso acertou 100% da atividade, tá? A prova, gente, essas perguntas estão na prova, tá? Só que de uma maneira um pouco diferente, mas elas estão na prova. Às vezes... Pode fazer ainda, Paulo? Pode, né? Não precisa dar, não. Pode fazer. Eu deixei todas as atividades para vocês estudarem abertas lá no portal Google Classroom, tá? Depois de quarta-feira, todas serão fechadas, aí não tem como responder mais, tá? Essa ainda está aberta ainda, né? Eu deixei aberta, viu? Ela já fechou, mas eu deixei ela aberta, tá bom? Tá bem. Não, ela fecha de semana que vem, essa aqui, eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que ela tem 16, parece? Essa aqui é dia 8/9, tá? Ela fecha. Dia 16 é a ANP, tá bom? Eu também já expliquei na aula passada, se eu não me engano, tá? Vamos abrir uma outra aqui, gente, uma anterior. Ó, de acordo com os nossos estudos, cite os 8 ossos do carpo. Então, gente, ó, a primeira coisa que tem que fazer é definir, né, os ossos do carpo, né, a fileira distal e a fileira proximal. Só vou abrir para vocês aqui o osso. Só um minutinho, tá? Gente, esse atlas que eu deixei para vocês é bem legal para vocês estudarem, viu? Em todos os acidentes anatômicos, só vocês grifarem o que a gente falou. Os outros, né? Não que não são importantes, são importantíssimos. Só que a gente não tem interesse neles, tá? Agora, nesse momento. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Tá aparecendo para vocês aí? Ó, aqui eu tenho os ossos do carpo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar qual fileira é qual, né? Então, ó, fileira, aqui, gente, ó, ele tem que estar na posição anatômica. Aqui não está, ó.
olhando de frente à tela do celular ou do computador, esse da direita aqui que eu estou passando o mouse não está na posição anatômica, então confunde tudo. Esse daqui da esquerda, o que eu estou com o mouse agora, ó, esse daqui, fileira proximal, fileira distal, tá? Então ó, articulando aqui com o rádio escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, fileira distal, ó, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Esse atlas é bom para vocês estudarem. Então, quem não baixou, está lá na aula de hoje, aula 11, coloquei ele em algumas aulas. Baixem ele lá para vocês estudarem. Resume toda a nossa aula de anatomia do sistema esquelético, tá bom? Então, ó, a pergunta era, de acordo com nossos estudos, cite os ossos do carpo. Se for só citar, sem identificar, você cita o escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Agora, se eu pedir, cite, por exemplo, os 8 ossos do carpo, os 7 ossos do tarso, identificando como fileira distal e fileira proximal. Aí vocês têm que identificar. Ossos do carpo, fileira distal, fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Se for os ossos do carpo, do tarso, vamos abrir um tarso aqui. Ó, mesma coisa, identifique, né, a fileira proximal e distal, né, calcâneo, talos, navicular, tá? A primeira fileira. Fileira distal, nós temos, ó, cuneiforme, né? Desculpa, os cuneiformes, né? Aí, como o pé, ó, essa parte aqui do pé, o dedão não fica para dentro, é medial, ó, medial, intermédio, lateral e cuboide. Aqui é um pé, ó, né? Esses são os ossos do tarso. Então, se na prova tiver, para vocês citarem em relação à fileira distal e proximal, separem elas, tá? Que eu posso ter colocado também. Não lembro como vai estar, se é na discursiva ou se é na objetiva. Se é na de responder, descrevendo ou se é na de marcar, tá? Novamente, ó, a prova tem 10 questões. 5 questões são questões discursivas, né? Discursivas, aquelas que vocês vão responder com as palavras de vocês. Pode pesquisar para isso? Pode, viu, gente? Deve, inclusive, tá? Só que evitem cópias diretas, cópias totais mesmo. Então, se eu colocar assim, sei lá, cite, eu posso colocar, senão eu não vou dar o spoiler da prova para vocês. Mas, por exemplo, igual essa questão mesmo, cite, não sei se está assim. Pode dar o spoiler, Paulo, a gente não liga, não. Pode dar. Mas, ó, cite os 8 ossos do carpo, né, e os 7 ossos do tarso, né? É bem complicado eu falar para vocês, vocês copiaram. Não, essa questão é bem simples, né? Se vocês acharem na internet especificado em fileira distal e proximal, tranquilo, vocês podem responder. Agora, se for uma questão que tem que ter resposta de vocês, cite com a palavra de vocês, tá? Então, evite cópia. Por exemplo, a posição anatômica. Eu gostaria que vocês colocassem o que vocês entenderam na prova, tá? Sobre a posição anatômica e a função dela, por exemplo, se tiver na prova de vocês. Tá joia? A prova não está grande. Vocês vão ver. Falar, professor, vocês vão falar para mim, tenho certeza. Essa foi a prova mais fácil que eu fiz até hoje, na vida. Vocês vão ver. Tá? Se não for, a gente pode cobrar. Eu tenho medo disso. É quando falar isso que eu tenho medo. Para de ter medo, menino. Pelo amor de Deus. Deixa eu abrir aqui a questão. Ontem quase que agora a próxima. Uma prova do Elon, vem outra. O Elon é gente fina demais, gente. Vamos lá, De acordo com nossos estudos, né? Cite os 2 ossos do antebraço e seus principais acidentes anatômicos. Do antebraço, gente, deixa eu falar dos ossos do antebraço, essa região aqui, a gente tem rádio e una, né? Lembra que eu falei para a prova, eu só vou cobrar o processo estiloide do rádio e o processo estiloide da una.
e saber identificar que o rádio, né, é lateral e a una é medial. Oi? Pode falar. Tá saindo som aqui para mim, não? Tá com algum problema? Tá saindo para mim. Você pode ter desativado alguma coisa. Tenta aumentar o volume. Gente, a configuração do que vocês estão usando é muito complicado. Eu tentar até... Mas quem que não está saindo o som... Às vezes você sair e entrar novamente, para mim funcionou. Também. Você cancela. Vamos lá. Então, ossos do antebraço, né, e seus principais acidentes anatômicos. Aí, se nós formos pensar, em geral, né, teria que colocar as particularidades, por exemplo, da una do rádio. Vocês já sabem, eu já falei para vocês, mas só vou cobrar o processo estiloide. Mas para responder a pergunta de vocês, na una, teria que colocar tróclea, né, olecrano, processo coranoide, né, a incisura troclear, teria que ter colocado, né, o processo estiloide da una, né. Agora, eu não vou cobrar de vocês, na prova especificamente, todos esses acidentes anatômicos, tá bom? Do rádio, por exemplo, o rádio, ele tem outros acidentes anatômicos. Só que eu vou cobrar na prova só o processo estiloide. Gente, essa aula de hoje, eu citei quais processos que eu vou cobrar, facilita muito para vocês. Então, não está pesado a prova, tá? Está bem tranquila mesmo. A outra pergunta, de acordo com nossos estudos, cite os ossos da coxa e perna e seus principais acidentes anatômicos. Da coxa, a gente tem fêmur, né? Aí tem cabeça do fêmur, né? Colo do fêmur, o trocânter maior e trocânter menor, né? E eu falei para vocês que eu só vou cobrar a região da epífise ou porção proximal do fêmur, tá? Na região da perna, eu tenho a tíbia e a fíbula. O que é importante aqui? A gente identificar a tíbia como um osso que fica na região medial do corpo, a fíbula como o osso que fica na região lateral do seu corpo. Identificar os maléolos, maléolo lateral da fíbula, maléolo medial da tíbia. Paulo, sabe como é que eu identifiquei? Eu falei é de fora e é de dentro. Eu até escrevi assim, porque eu sei que aí eu vou identificar isso melhor. Aí eu falo o nome e identifico. Por dentro, onde ele faz o pé, assim, que eu acho que eu identifico melhor. Ótimo, do jeito que você achar melhor. O outro aqui é fale da cintura, que esse de cima a gente já respondeu, agora há pouco. Fale da cintura pélvica, suas funções e ossos que compõem. Primeiro, né, funções da cintura pélvica. Unir o esqueleto axial ao apendicular dos membros inferiores. Ela serve para alojar os órgãos da região pélvica, né? Articular os fêmures, né, que são os membros inferiores, alojar os órgãos da região pélvica. Tem diferenças entre as pelvis masculina e feminina. Nós temos o ilho, o isquio e a pubis. Eles formam, né, o acetábulo, que é a cavidade articular para o fêmur. Tem o forame obturatório e a união das pubis formam a sínfise púbica. Responderam essa questão. Bom? Vamos para a próxima. Acho que dá para fazer mais uma. Cite os ossos do gradil costal. Do gradil costal, a gente tem as costelas, né, que são 12 pares, o externo, né, e a coluna torácica. Tá? Fale das particularidades das costelas, né, que elas possuem suas classificações. Primeiro, nós temos 12 pares, né, são 24 costelas. Os 7 primeiros pares se articulam diretamente com o externo, e elas são consideradas costelas verdadeiras.
O nono, o oitavo, o nono e o décimo são costelas falsas, porque elas se articulam com o sétimo par e não com o externo. Por isso que elas são falsas. E o 11º e o 12º são costelas flutuantes, porque elas só se articulam com a coluna dorsal. É isso. E fale dos acidentes anatômicos do húmero. A gente já falou agora também. Como o osso do externo se divide? Manúbrio, corpo, processo ou apêndice xifoide. Ele tem as particularidades dele, que são as incisuras para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela se articular, e tem a cisura clavicular para articulação da clavícula. É para mais uma. Fale das suturas presentes no crânio e quais ossos elas separam. Se eu não me engano, não tem questão de sutura na prova. Facilitei muito para vocês. Coloquei pouca coisa de crânio, tá? Mas fale das suturas do crânio. A gente tem a sutura coronal, que divide o frontal dos parietais. Sutura sagital, que divide os ossos parietais em direito e esquerdo. Sutura lambidoide, que divide o osso occipital dos parietais. Sutura escamosa, que divide o temporal dos parietais e o occipital, tá? A coluna vertebral possui 5 regiões distintas. Fale detalhadamente de cada região, explicando cada particularidade que cada região possui. Nós falamos agora há pouco. Uma vértebra, ela tem corpo, processo espinhoso, processo transverso e forame vertebral. A cervical, ela é dividida em vértebra típica e atípica. A atípica, a gente tem o atlas, o áxis e a vértebra proeminente, que é a C7. O atlas é aquele que segura, que articula com o osso occipital, lá no côndilo occipital. O áxis, né, que é a segunda vértebra, tem um processo odontoide que serve como falso corpo para o atlas e permite que a gente consiga articular e ter esse movimento de articulação, né, móvel. E a proeminente já tem características da região torácica, inclusive ela tem o corpo, o processo espinhoso único. As vértebras típicas cervicais, C3, C4, C5 e C6, elas têm corpo retangular e pequeno, forame vertebral triangular, processo espinhoso bifurcado, e no processo transverso tem o forame transverso. Vértebra torácica, corpo pequeno, formato de meia-lua, mas o corpo é maior do que a cervical. O processo espinhoso é fino e longo, e o processo transverso é grande, para articulação das costelas. E ela tem, né, além das fóveas costais, que são esses pontos articulares para as costelas, tem o forame vertebral redondo e pequeno. Já a lombar é grande o corpo, né? O forame vertebral é triangular, o processo espinhoso é grande e quadrilátero, o processo transverso é fino, e entre o processo transverso e o processo espinhoso tem o processo mamilar. É isso, tá? E a gente encerra por hoje. Gente, eu vou colocar no Google Classroom todas as apostilas para vocês estudarem, tá? Inclusive, na hora da prova, se vocês precisarem, vocês vão ter um local para vocês acharem mais rápido essas apostilas, para quem não salvou, tá? Façam a prova com cuidado, com calma, sem correr, porque dá para fazer rápida, tá? Principalmente antes de marcar. Tá tranquilo, só que, peço para vocês, leiam mais de uma vez e não deixem para enviar a prova faltando 1 minuto, 2 minutos, tá? Porque pode ser que vocês possam ter alguma dificuldadezinha e travar a prova na hora de enviar, tá? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento ou algum problema, tira print da tela do celular com o problema e envia para o ETIT ou para mim. Se vocês enviarem para o ETIT, eles me retornam também, tá? Na hora.
nós vamos acompanhar, a gente acompanha a prova o tempo inteiro. Eu não vou dar respostas para vocês, tá bom? Mas eu vou dar ali o tempo inteiro na hora da prova, tá joia? Então, ó, bons estudos, bom descanso, bom feriado, tá? E a gente se encontra quarta-feira, às 18h30, Boa noite, prova de natureza. com Deus. Boa noite, tá? Descansem. Um abraço e boa prova. Boa noite. Boa noite, Paulo. Tchau, tchau.